bem, meus irmãos, mais uma vez queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero, nesta tarde, agradecer ao pastor Jorge, do Projeto Gaio, agradecer ao pastor Gesiel, agradecer a ele, a todos os pastores aqui da região, que Deus continue abençoando, e peço aos irmãos que orem por nós, orem pelo trabalho em São Luís, orem pela igreja, para que Deus possa continuar fazer a obra dele crescer. Então, Deus abençoe, orando também por mim, pela minha esposa, para que Deus nos dê graça, força, para continuarmos a sua obra. Vamos para Efésios, agora o capítulo 4, Efésios 4, vamos lá. Estaremos em continuação, nós vamos falar sobre os versos, Efésios 4, versos. Vamos continuar aqui do verso 7 até o verso 12. A nossa leitura pela manhã foi de 4 a 6, 7 a 12. A palavra de Deus diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Muito importante nós atentarmos para isso aqui. A graça foi dada a nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, queridos, eu vou falar hoje à tarde. Os senhores sabem que pela parte da manhã nós falamos sobre como conservar a unidade do ministério. Nós pontuamos isso hoje pela parte da tarde, da manhã. Hoje pela parte da tarde eu vou continuar falando esse texto, mas agora eu vou falar sobre a relevância dos oficiais da igreja. Nós começamos a pontuar sobre a importância de manter a unidade, conservar a unidade do ministério. E nós colocamos duas coisas, falamos de valorizar a vocação, depois nós falamos de manter as virtudes cristãs para se manter essa unidade. E a unidade, ela não é criada pela igreja, a unidade ela foi criada pelo Espírito Santo. Agora, para essa unidade que foi criada, a igreja não cria unidade, nenhum de nós criamos unidade. Agora, preservar a unidade é um dever nosso, é uma missão nossa. Então a missão da igreja, da liderança, é preservar a unidade. E aí nós falamos sobre os 7 uns que mantêm essa unidade. Porém, na parte da tarde eu quero destacar brevemente sobre a importância da liderança para essa unidade. A igreja não pode desprezar o pastor. Pela parte da manhã eu falei, agora na parte da tarde eu quero falar sobre a relevância dos oficiais da igreja. Qual é a relevância do pastor, da liderança para essa unidade ser preservada? Isso aqui cada um deve prestar bem atenção, a importância do pastor. Hoje na internet nós temos críticas dos desigrejados atacando a instituição, atacando a igreja e dizendo que vão se congregar em casa porque não precisa de pastor e cada um é um senhor em si mesmo. Essa ideia é da pós-modernidade. A pós-modernidade com Derrida, com Michel Foucault, com Jean Baudrillard e até mesmo com aquela ideia de Hegel, da síntese, da tese, da antítese, ele mostra que
lá fora as pessoas são donas das suas vidas. E elas não precisam que ninguém dê opinião na vida delas. Então essa ideia, eu não preciso que ninguém se meta na minha vida, eu sou dono da minha vida, ela não é bíblica. E hoje muitos estão dizendo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu não preciso de ordem. Agora, nós temos que entender que esse é um princípio estabelecido pela própria palavra de Deus. Não podemos nos opor a essa liderança, que o seu viés é tanto do Velho Testamento, como também do Novo Testamento. Ou seja, quando você olha para Êxodo, capítulo 18, verso 21, a Bíblia deixa claro que Deus ordenou a Moisés para escolher homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza, homens sinceros, para serem postos na obra do Senhor. Vamos ler isso aqui, que isso aqui é muito importante. Se você ataca, nunca ataque a liderança, nunca ataque o sistema que Deus estabeleceu, porque o sistema que Deus cria para governar, para liderar, ele não tem problema. O problema é a pessoa que assume aquele sistema. Eu vou dar um exemplo aqui. Não há problema no padrão familiar que Deus escolheu. Deus estabeleceu um padrão familiar, eu falei agora há pouco aqui, na parte da manhã, em 1 Coríntios capítulo 11. Em Gênesis 1, 28, Deus disse, domine. Deus entrega tudo à liderança do homem. A mulher partilha da liderança. Agora, o padrão pai, mãe, não é antibíblico, é o padrão bíblico. Agora, quando você pode observar, se tem um marido que não é fiel à esposa, se tem um marido que é adúltero, se tem uma esposa que é problemática, se tem um filho que é desobediente, o problema não está no padrão da família. Como é que diz aí? Quem já encontrou? Olha aí, cadê o microfone aqui? Vem me ajudar aqui, é muito bom. E eu quero mostrar para os irmãos a relevância da liderança, porque esse projeto visa isso. Esse projeto, ele tem como objetivo isso aqui. Então, desde o Velho Testamento, o respeito e a necessidade da liderança é bíblico. Olha aí, olha o que Deus diz. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Veja que não há problema. Vocês se lembram que eu falei pela parte da manhã? Se nós queremos preservar a unidade do ministério cristão, eu tenho que apelar para a liderança. Ele vai começar mostrando aqui de novo. Escutem aqui, ninguém está aqui para atacar a liderança, nem cai nesses golpes desses internautas que não sabem o que é princípio bíblico, e que tem muitos irmãos em casa, eu não vou ouvir pastor, eu não sigo pastor, eu sigo é Jesus Cristo. Olhem para cá, eu li um livro de um autor, me fugiu aqui o nome dele. O pior crente na igreja é aquele que diz que não segue líder, que não segue pastor, porque ele está deixando claro que não quer seguir ninguém, porque todo mundo vive debaixo de autoridade delegada. Eu disse o quê? Só para despertar, foi o que eu disse? Todo mundo, não, vamos para despertar o sono. Todo mundo vive debaixo de autoridade. Eu vou te fazer uma pergunta, quando você vai se consultar no médico, quem é que manda em tu? Vamos, digam. Quem é que manda tu deitar? Quem é que manda tu tirar a roupa? Quem é que manda tu fazer os exames? Então pronto, vive debaixo de autoridade. Se você entra no exército, lá tem o menor até o maior. Não tem um maior escalão? Eu tenho que obedecer ou não tenho? Aí vai trabalhar numa loja. A loja tem dono, a loja tem gerente, e você é só um funcionário. Vive debaixo de quê? Agora, na hora que fala de igreja, aí eles atacam a igreja. Camarada vai a irmã vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Quando chega lá, tem a dona do salão. Tem ou não tem? Ela dá pitaco no teu cabelo. Aí você diz, não, mas acha que não, mas fica bom, é assim. Todos nós vivemos debaixo de autoridade delegada. Só tem uma autoridade absoluta. Quem é a autoridade absoluta? E quem são as autoridades delegadas? Somos nós. Observe bem, todo pastor que está aqui, tanto eu como os pastores que estão aqui, nós somos conscientes que nós somos pastores delegados.
com a autoridade dela Por que, pastor Valdinão? Nós temos o Supremo Pastor. Por que porque é o seguinte, eu vou sair da Assembleia de Deus, que tem muita coisa errada. Não, tem homem errado. Muita coisa errada não. A pessoa tem que entender isso. Olha o que o pastor está lendo aqui, vamos começar de novo. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Olha aí, irmão, homem que tem temor de Deus não dá problema. Homem que tem temor de Deus, o Saul pode não valer nada, mas ele não mata o Saul. O Saul não valia mais nada. 16:14 de 1 Samuel, a Bíblia diz: e o Espírito de Deus saiu de Saul e veio o Espírito maligno. E o Saul querendo matar Davi, política do diabo. Aí ele entrou numa caverna, e aí viu a lança, viu a bilazinha de água. Aí o comandante: eita Davi, olha aí, Deus é contigo, te entregou o inimigo nas duas, mata ele. Ele disse: não, faça isso não. Pô, deixa eu dar só uma lançada neles. Também não faça. Que outro mate ele, que o dia do julgamento dele venha, que ele morra numa guerra, mas eu não me atrevo. Eita coisa boa, irmãos. Oh, coisa boa é ter homem temente a Deus na obra. Homem temente a Deus, ele até mede as palavras que ele vai dizer. Ele vai lá dizer: como é que eu vou dizer isso aqui para o meu pastor? É assim ou não é? Pronto, eu recebo no gabinete irmãos que vão falar alguma coisa. Aí ele diz: pastor Zé, eu estou aqui, será que Deus vai me castigar? Eu não queria estar aqui falando. Eu disse: não, mas você está só relatando. Quem não tem temor de Deus é boca grande. Quem não tem temor de Deus gosta de fazer escândalo. Quem não tem temor de Deus, ele não mede distância para ir para o WhatsApp. Agora, quem tem temor de Deus e conhece a obra do Senhor, tem reverência. É por isso que o pastor está lendo aqui, escolhe. Sabe qual é o problema? O problema está em nós que estamos botando qualquer um. Eu li ontem um livro que o autor dizia o seguinte, falando sobre o chamado pastoral. Ele dizia: neófito não é só quem é menino, neófito é quando a fé dele não é uma fé estabilizada, é quando ninguém ouve falar da fé dele. Todo auxiliar, todo obreiro, todo dirigente, para ser um obreiro, a igreja tem que ouvir falar da fé dele. Temente, homens de verdade. Homem de verdade, duro. De verdade em tudo, irmão. Tem uns homens hoje que é fundo mole, é calça mole. Qualquer coisa bebe água com açúcar. É mole em tudo, é mole em casa, é mole na igreja, é mole para a mulher. Tem um bocado de esposa aí reclamando. Fraco, bora. Que aborreçam a avareza. Que não seja louco por dinheiro. Obreiro que trabalha na obra de Deus só querendo dinheiro, ele suja a obra e suja o nosso nome. O que tem de pessoas achando que nós estamos no ministério só para ganhar dinheiro? E não tem os pastores sérios. Tem os pastores de Deus na terra, meus irmãos. Tem ou não tem, igreja? Tem. Tem os pastores que se doam. A igreja dá a manutenção do pastor, dá o seu salário. Eu podia citar aqui Mateus 10, 8, 9 a 10, 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 6. Paulo deixa claro que o obreiro é digno do seu salário. Agora preste bem atenção. Vai para a gente ir, vamos lá. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000. Chefe de 1000? Chefes de 100. Chefe de 100? Chefes de 50. Chefe de 50. E chefes de 10. Pronto. Então veja que a liderança é bíblica. Atos 6:3, corre lá. Vamos ver se a liderança tem padrão bíblico. Eu estou no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Corre lá, rapidinho. Atos 6:3.
Só para mostrando aqui a relevância desse ministério pastoral. Vamos lá. Mas, irmãos, acolhei dentre vós, escolhei dentre vós 7 homens. 7 homens. Como? De boa reputação. De boa reputação. Como? Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Como? E de sabedoria. Mas aos quais encarregaremos deste serviço. Não bota quem não tem Espírito Santo, que não funciona. Obra de Deus só presta com homem cheio do Espírito Santo. Homem que queira ouvir Deus falar. Porque Deus não fala com desmantelado, meus irmãos. O Eli era sacerdote. Ele tinha cadeira. Ele tinha um posto. Ele tinha história. Ele tinha trajetória. Mas quando o menino já ia dormir, aí Deus disse: Samuel. Aí o menino despertou, foi até ele. Sim, meu senhor, o senhor me chamou? Ele disse: não estou te chamando. O verso 1 do capítulo 3 diz assim: e a voz do Senhor era rara. Olha para cá. Pastor, que a casa velha é bagunçada, filho velho é bagunçado, família velha é bagunçada, Deus não fala. Estou lá dizendo para vocês tudo. Ele pode inventar profecia, ele pode inventar o que ele quiser. Deus não fala. E a voz do Senhor era rara. Samuel tinha aproximadamente 12 anos. Aí a segunda vez foi deitar. Quando foi deitar a voz, Samuel. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Eli não prestava mais. Para Deus o Eli não. Mas Deus não quebra o princípio. Quem era o sacerdote? E mesmo Eli não prestando, quem é que vai ensinar Samuel a lidar com as coisas santas? Porque tem crente hoje, esse pastor aí não vale nada, eu vou logo escolher para ele. Tu também não vale nada. Porque quem tem vergonha, não envergonha os outros. Veja que quem não valia nada, mais para Deus era Eli e os seus filhos. Mas quem é que vai falar, ou quem é que vai ensinar Samuel a lidar com as coisas sagradas? Quem é? Vamos, bem forte, quem é? Aí a Bíblia diz: e o velho notou que Deus não queria mais falar com ele. Aí ele disse: menino, vai te deitar. Tu não tem a experiência. Várias vezes eu ouvi a voz de Deus. Hoje eu não estou ouvindo mais. Trocou a família. Trocou o ministério pela família. Sacerdócio todo comprometido, não valia nada. Mas ele era ainda o sacerdote. O sacerdócio prestava. Quem não prestava era o sacerdote. Mesmo assim, Deus não quebra princípio. Diga comigo isso: Deus. Mais forte: Deus não quebra princípios. Está vendo? É porque aqui está tudo bagunçado, esse pastor velho Osiel. Aí pronto, pois sai. Sai, vai. H recebeu, está lá em Gênesis 16. H ficou buchuda, não ficou? De quem foi que ela ficou buchuda? De quem foi? Não, mas fala bem alto. Quando ela ficou grávida, ela disse: a Sara é uma amaldiçoada. Agora, ó, quem é abençoadinha aqui, ó, na minha barriguinha tem um menino de quem? Tem um meninão de quem? Aí a Bíblia diz: e ela desprezou quem? Aí pronto, eu vou já voltar para o Egito. Eu vou ser mãe de um menino de quem? Aí pronto. E a Sara humilhou ela, porque ela estava desfazendo de quem? Aí a bichona saiu toda empoderada, toda bonita. Aí pronto, quando deu fé, quem foi que encontrou ela no meio do caminho? O anjo do Senhor. E o anjo do Senhor encontrou ela e disse: eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto que a Sarai tem feito contigo. Foi assim? Volta para tua senhora. Eita glória! Volta para tua senhora. Olha para cá. Na casa só tem 3 na casa. Diga comigo: o Senhor, a
A senhora e os funcionários. E a Sara e a Agar era o que na casa? Era só uma escrava. E Deus não quebra princípio. Olha para cá. Deus não quebra princípio. O chefe da casa, quem era? Abraão. Mas Abraão também não estava valendo nada. Logo você é verdade para você. Se vocês observarem, a Bíblia diz assim: a Sara chegou e disse assim: olha, a Agar anda falando mal de mim. Não foi assim? E ela anda, e aí tu é o culpado. Aí ele disse assim: então resolve, ela está na tua, faça o que você quiser. Quem era o chefe da casa? Eu pergunto, Abraão resolveu o problema? Ele jogou para quem? E a Sara pegou o poder e começou a humilhar quem? E a Agar bagunçou também, porque a Agar andava se amostrando. O anjo encostou pertinho dela. Ei, volta para a tua senhora. Olha, o anjo nunca disse que ela era mãe de um filho de Abraão. O anjo disse: tu é escrava. Volta para a tua senhora e te humilha. Eita, irmão, princípio de liderança é negócio sério. Volta para a tua senhora e te humilha. E quando você fizer isso, eu vou abençoar essa descendência que é filho de Abraão. E ela volta para a casa de Agar, de Sara, não como mais dona do menino. Ela volta como escrava. Tem irmão que a gente não pode dar uma posição para ele, que ele vira um Agar. Ei, irmãos, já tenho sofrido muito. De gente que eu já apresentei no ministério. Porque foi mole. Tem hora que eu digo assim: não vou mais apresentar ninguém não. É tanta decepção. Porque, irmão, tem gente que ele até cresce, mas ele não se comporta como Jesus diz. Jesus diz assim: basta o discípulo ser como o seu mestre. Mas tem discípulo que, além de querer ser mais do que a gente, ele dá disfarce a gente. Aí é pesado. Então é pesado. Aí você pode observar que esse é o problema. Mas vamos lá. Quem é que Deus coloca? Pastor Ciel, como é que eu devo tratar essa liderança? Tem valor essa liderança? Tem. Agora eu vou dizer também, pastores, olha como é que é a liderança. Vamos lá aí, pastor. Filipenses 2, verso 29. E o verso 30. Olha como é que a igreja deve tratar um pastor. Filipenses 2, 29. 29. Olha aí. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. Receba o nome de Deus com alegria. Não faça cara feia para ele. Receba com alegria. E o que mais? E honrai-o. Além de receber, honre o nome de Deus. O que mais? E honrai sempre a homens como esse. E honrai homens como esse. Quem? O que ele fez? Visto que, por causa da obra de Cristo, por causa da igreja de Cristo, chegou ele às portas da morte. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. No original grego diz que ele trabalhou até botar sangue pela boca. Como é que a igreja não vai respeitar uma liderança dessa? Como é que a igreja não honra um oficial de Deus que não tem medo de perder a sua vida por causa do Evangelho? Então entendam aqui que esses homens são colocados por Deus. E a própria Bíblia mostra, irmãos, a Bíblia mostra para nós, não precisa ler agora, mas a Bíblia mostra para nós claramente, em Mateus 10:40,
Jesus disse assim: quem escuta eles, escuta a mim, e quem recebe a eles, recebe a mim, e quem rejeita eles, rejeita a mim, porque Deus colocou esses homens para estarem na liderança da obra. Então, por que, pastor Zé? Agora nós vamos voltar para o nosso texto de Efésios 4. Vamos lá, eu vou correr aqui para os irmãos observarem uma coisa. A primeira coisa que vocês podem observar aqui, vamos lá, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, não é isso? A graça. Irmãos, vocês podem observar, olhem bem para mim aqui agora. Em primeiro lugar, ele começa dizendo: a graça, cada um recebeu um dom. Cada um recebeu um dom. É isso que Paulo está mostrando. E quando ele diz esse dom de Cristo, vocês se lembram que eu falei pela parte da manhã que tem a mente diabólica e a lógica humana, mas na obra de Deus, o pastor, ele não entra aqui, escute, que aqui você tem que pegar o mistério. Ele pode ter doutorado em teologia, mas ele não entra aqui para Deus por causa do doutorado. Deus não usa a lógica do doutorado. Ele não usa aqui porque ele é um grandão. Não, senhores. Aqui ele só pode entrar segundo o dom da graça de Deus. Porque ele não vai trabalhar com o que ele aprendeu na universidade. Ele vai trabalhar com aquilo que o dom de Deus opera na vida dele. Eita glória. Vocês sabem por que tem muita coisa que não está dando certo? Porque nós estamos trabalhando com o que é nosso e não com o que é dele. Vamos ver bem aí. Efésios 3. Rapidinho, vamos lá. Efésios 3. Pode ler aí do verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pode ir. A mim confiada, vai, pode ir. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Vão anotando o que Paulo está dizendo. Eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Isso aqui ninguém anda pregando não, porque ninguém quer pregar isso aqui. Mas eu estou mostrando que a obra de Deus ela é dirigida por homens que têm dons de Deus, não dom de diploma nem capacidade natural. Se Deus precisasse de capacidade natural, ele estava botando aqui um advogado, ele estava botando aqui um juiz, ele estava botando aqui um médico. Obra de Deus não se dirige com esses homens. Obra de Deus se dirige com quem tem o dom de Deus. Vocês estão entendendo? Estão pegando o mistério? Olha o que ele está dizendo. Aqui Paulo, olha, Paulo era judeu. Paulo, ele tinha cultura judaica. Mas Paulo nunca usou o judaísmo dele para falar das coisas de Deus. E olhe para cá. Quem foi que revelou o céu para Paulo? Quem revelava os mistérios da dispensação para Paulo? Quem era? Olha o que ele está dizendo aqui. Não é isso, pastor? Vai, olha aí. Pois segundo uma revelação, olha para cá. Irmão, pega o mistério. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Me foi dado conhecer o mistério. Esse mistério aí não é aquele que a gente diz, não, eu estou no mistério, estou nadando no mistério. Nada disso. O mistério aí ele vai já explicar. Pode ir lá. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Isso. Pelo que quando leis podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Mistério de Cristo, mistério revelado, revelação. Deus me falou. Ele nunca disse assim, eu peguei no seminário, eu peguei isso aqui do meu maior professor. Ele está dizendo, ele me revelou, ele me revelou. E um obreiro que dirige a igreja, revelado por Deus, a igreja sente a graça. Oh, coisa linda, é quando um obreiro entra na obra de Deus com a revelação de Deus. Homens que têm revelações de Deus, eles estão conectados com os céus 24 horas. Oh, aleluia. Já pensou, o homem que mais teve visão no Velho Testamento foi Ezequiel. E a Bíblia diz que ele falou, e quando eu estava junto ao rio Quebar, Ezequiel primeiro, eu estava junto ao rio Quebar, os céus se abriram
e eu tive visões. Oh, aleluia. Oh, pastores, como seria gostoso se nós hoje andássemos como Paulo. Paulo ia caminhando aqui, olha. Aí caminhando, aí o Espírito Santo: ei, Paulo, vai para onde? Eu estou pensando em ir aqui para Bitínia. Jaqueta. Fica bem ali. Mas e aí? Aí de noite ele tem uma. Irmão, já pensou nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus 24 horas? Aí de noite ele tem uma visão: passa a Macedônia. Pronto. Aí o Eliseu levantou pela manhã, está lá no capítulo 2. Tu sabe que vão tomar, segundo Reis, sabe que vão tomar o teu Senhor de ti? Aquieta, Deus já me revelou. Aonde ele ia? Betel, Jericó, Jordão, Deus já me revelou. E o Paulo está dizendo aqui, rapaz, isso aqui é pesado. E o Paulo está dizendo aqui, pastores, que ele não recebeu a revelação do mistério em academias, que nós não somos contra, mas ele diz: o Senhor me revelou. Como era que ia salvar judeu, gentil e botar todo mundo no mesmo pacote? Como Paulo entendeu isso? Nenhum judeu nunca ia entender, porque quando você lê João 4, a mulher samaritana diz: quem é tu? Tu judeu falando com uma? E os judeus diziam que um gentil não valia nada, e se fosse uma mulher, pior. Aí o Paulo diz: Deus me revelou o mistério. Daí prossegue. Sim. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ele não deu para Abraão, ele não deu para Jacó, ele não deu para Moisés, ele não deu para Elias, ele não deu para Eliseu, ele não deu para Davi, ele não deu para os profetas, ele só deu para Paulo. Uma coisa boa, vai! Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Agora foi revelado aos seus santos, não é isso? Olha aí, irmão, se Paulo vivesse hoje, ele ia gravar CD demais. Dizendo: Deus me deu uma revelação. Porque Paulo tinha revelação, era toda hora. Um pastor que é crente, meu irmão, que o céu está pertinho dele, ele pode ser analfabeto. Claro que nós estamos defendendo aqui o lado da falta de letra, de estudo, nada disso. Mas eu estou dizendo que há muitos que estudam muito, mas não têm revelação dos céus. Prossegue. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O mistério é esse aqui, quando você diz: Deus de mistério, 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 Deus de mistério. O Deus de mistério é que ele pegou tu que não valia nada, pegou o gentil, pegou o samaritano e disse: o sangue de Jesus lá na cruz salva todos e todos têm direito da promessa. Prossegue. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, tá vendo? A mim concedida segundo a força operante do seu poder. Agora, quando ele diz ministro, vê o verso 3. Quando ele diz ministro, não é? Volta lá para o 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Então, pronto, ele não tem do que se orgulhar. Ele está dizendo que foi por revelação. Então, escute bem. A primeira coisa aqui é que Paulo está mostrando que tudo é pelo dom da graça de Deus. Não é porque você sabe, não é porque você tem. Qual é a primeira lição aqui? Qual é a primeira lição, pastor Zéu, que nós podemos aprender nesse texto bíblico? A questão é o dom da graça. A questão é Deus te capacitar com o dom do Espírito Santo. E cada um tem o dom. Aí observa agora o verso 8. Vamos lá para Efésios 4, 8. Vamos lá. Efésios 4, 8.
Por isso diz, Ó, quando ele subiu escuta isso aqui, que aqui está o segredo que eu vou revelar para os irmãos. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pronto, olha para mim agora, isso aqui é muito sério. Pode fixar os olhos aqui em mim e os pastores também que estão aqui atrás. Só um minuto, eu quero a atenção de vocês. Só pode sentar nessa cadeira e só pode estar à frente da igreja quem é escravo de Jesus. Nenhum homem que se acha grande ou que se acha digno pode sentar aqui. Porque a primeira coisa, para tu seres pastor, ele teve que fazer o que primeiro? Foi o que ele teve que fazer primeiro? Te aprisionar. Pegou o cativo, o cativeiro. Assim como Deus tirou Israel lá do Egito. O cativo, o cativeiro, ele tomou para si e libertou. Jesus, quando morreu, salvou pessoas do império das trevas e pegou o cativo e levou para o seu cativeiro. Então olha para cá. Quando você olha para o Paulo, Romanos primeiro, vamos aí pastor, rapidinho, Romanos primeiro. Quando você olha para o Paulo, olha como é que Paulo se acha e olha como é que ele faz a saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulos, escravo de Jesus Cristo. Paulo não se achava chefão, Paulo não se achava doutor. Paulo diz: ele me pegou, ele me cativou, ele me escravizou, eu sou escravo dele, ele é quem manda na minha vida, ele me bota para onde eu quero. Que quando dois gladiadores estavam em luta na arena e um vencia e ele poupasse o outro da morte, aquele que escapou seria escravo do que ganhou. Era isso, porque essa linguagem ela é romana, ela é triunfal. Era como alguém que via da guerra com os seus troféus. E qual era o troféu? Era pegar os escravos e entrar na cidade. Nós pegamos. Aí Jesus pegou cada um de nós. Aí eu estou aqui, pastor. O Senhor Jesus me cativou, me tirou do inferno, me tirou das trevas, me colocou no reino dele. Mas eu sou escravo dele. Ele é quem manda em mim. Só pode ser pastor quem é escravo de Jesus. Irmão, porque preste atenção, olha para cá agora. Quando você pega, vamos lá, 2 Coríntios 10, 5, rapidinho. Aí você pode observar, o Senhor Jesus, quando ele te escraviza, ele tira teu desejo. Pastor não tem desejo. Quem foi que disse que pastor tem desejo? Olha para mim aqui. O Pedro, Deus disse, o Senhor Jesus falou até como era que ele ia morrer. E ele disse: quando tu era mais novo, tu te cingia, mas agora mais velho, quem vai te cingir são os outros. Então não tem esse negócio. Deus chegou para Abraão bem, aí disse: sai. Aí Abraão disse: para onde? Ele disse: não, é só para sair. Isso aqui, um filósofo leu isso aqui, essa história de Abraão, disse: esse Deus de Abraão é doido. Um homem bem, socialmente, familiarmente, com a terra. Aí Deus disse: sai. Quem tem um chamado de Deus não se governa. Quem tem um chamado de Deus não faz o que quer. Quem tem um chamado de Deus é escravo dele. Olha como é que diz. E toda altivez. Aí pronto, olha. Não tem como pastor ter pensamento, velho, eu sou tal. Ou desfazer dos outros ou querer ser grande aqui. Porque tu é escravo. E como ele te pegou, escuta, ele te pegou, até a tua intelectualidade é dele. Ele tirou toda a altivez. O que mais? Que se levante contra o conhecimento de Deus. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vai. E levando cativo todo o pensamento. E levando cativo todo o pensamento. À obediência de Cristo. Pronto. Senhor, eu estou até querendo ir, mas o Senhor é quem manda em mim. Eu estava até pensando, mas o Senhor é quem manda. Eu estava achando, mas o Senhor é quem manda. Senhor, eu estava deitado lá em casa, mas o Senhor é quem diz. Como é que eu faço? Não tem como ter homem orgulhoso
Porque você é escravo de Jesus. Então, em primeiro lugar, ele te cativou. Agora, pastor Ciel, e por que está tendo problema na liderança? Está tendo porque tem líder que nunca foi aprisionado por Jesus. Tem líder que nunca foi chamado por Jesus. Ele pode estar à frente da igreja porque o papai colocou. Ele pode estar à frente da igreja porque o sistema o colocou. Ele pode estar à frente da igreja porque é liderança. Tem muitos que estão reinando e o rei não sabe. Vocês se lembram de Adonias? Adonias disse: eu vou reinar. Está lá em 2 Reis 1. Eu vou reinar. Chamou o povo, conquistou Joabe, fez a festa. Viva o rei! Aí o Natan foi no Davi: tu botou Adonias como rei? Eu disse: botei não. Pois ele disse que é rei. Ele disse: e tu não disse que era teu filho? Aí foi. Aí lá, Batseba, fala para ele também. O senhor disse que é Salomão, mas eu não botei. Mas ele reina, mas o rei não. Tem muita gente que reina, mas o rei não sabe. Porque quando o rei sabe, pode ser bem simplesinha a cerimônia. Mas quando vem do rei, ele disse: pega a minha jumenta. Pega a minha jumenta e bota meu filho em cima da jumenta. E mande alguém passear pela cidade e diz: viva o rei. Aí só botaram na jumenta de Davi. Só precisa, irmão, quando tu vem pela ordem de alguém, tu pode vir montado em cima de um cavalinho, de uma jumentinha velha, ou de uma ovelha. Tu pode não ser nada, mas quando é o rei que manda, quando é o rei que ordena, pode ter grandão, pode ter nariz grande, pode ter colarinho, mas quem é que está mandando? É o rei. Quando o rei manda, todo mundo se aquieta. A Bíblia diz que na hora que Salomão, eles estavam na festa, na hora que Salomão sentou na mula do rei, que só passou a andar pela cidade, viva o rei! Aí a Bíblia diz que a terra tremeu. E todos foram lá e disseram: que suave é aquela? Eles disseram: o teu pai colocou Salomão no trono. Mas o trono por enquanto era só a jumentinha. Mas se botou na jumenta, porque tem dirigente que diz assim: o pastor me botou nessa congregaçãozinha, mas ele está sabendo que tu está lá. Ele está sabendo que você foi colocado pelo homem que é autorizado por Deus. Então respeite essa liderança e Deus vai te dar vitória. Amém? Para me correr, para me encerrar, vamos aí para o verso de número 11. Vamos lá. Não, Efésios 11, verso 11 agora. 4:11. Vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e mestres. Vamos lá, olhe para mim aqui que eu vou já finalizar. Quantos ministérios temos aqui? Quantos ministérios temos aqui? Não, aqui, só nesse versículo. Quantos ministérios nós temos? 5. A primeira parte da manhã é ministério coletivo. A segunda parte é ministério individual. Mas o pastor leu aqui, nós temos 5 ministérios. Vamos só pontuar eles. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelista. Quarto, pastores e mestres. Veja que a conjunção cair, ela é a mesma coisa. Alguns falam em 5 ministérios, alguns falam em 4. Porque diz que o pastor tem que ser o mestre. Agora vamos lá. Qual é, pastor, se é o propósito desta liderança? Nós não encontramos aí bispo. Tem bispo aí? Nós não encontramos aí diáconos. Tem diácono aí? Nós não encontramos presbíteros. Tem presbítero aí? Não tem. Então a pergunta é: que ministério é este? Na apostila que eu dei para os senhores, nós temos 2 ministérios no Novo Testamento. Ministério extraordinário.
extraordinário. E ministério? Quem já falou ali? Ordinário. Pronto. Só 2. Quais são os 2 ministérios? Vamos lá, para despertar o som. Qual é o primeiro? Extraordinário. E o segundo? Olha para cá. Extraordinário. Apóstolos andaram com Jesus, viram Jesus, receberam autoridade para escrever as Escrituras. Esses acabaram. Não confunda esse apóstolo aqui com o que tem na mídia. Os apóstolos extraordinários já passaram. É pesado. Apóstolo abre, funda e tem autoridade de escrever a palavra. Viram o Senhor. Nem o apóstolo São Paulo se achava um apóstolo extraordinário, porque ele diz: eu não andei com Cristo. Segundo, evangelista. O evangelista aí não é o que a gente pensa. O Billy Graham, ele tinha um dom só de evangelista. Não é nada a ver isso aí, isso é ideia nossa. O evangelista era um auxiliar do apóstolo. Por onde o apóstolo passava, abrindo o trabalho, depois vinha o evangelista, consolidando o trabalho do apóstolo. Por isso que Paulo disse a Timóteo: faz o trabalho de um evangelista. Mas Timóteo era pastor de Éfeso. Porque tem irmão que diz assim: eu não fui chamado para ser pastor de igreja, eu fui chamado só para ser pastor itinerante. Não existe. Eu fui chamado só para ser pastor, não existe. Deus te chama é para ganhar alma, não é só para estar pregando no trabalho dos outros, não. E Paulo ainda piorou o negócio. Ele diz: eu não quero pregar aonde Cristo já foi anunciado, eu quero pregar onde ele nunca foi anunciado. Bíblia é negócio sério assim. Apóstolos, evangelistas, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas. O profeta era aquele que tinha uma autoridade na pregação, que Deus usava ele também com revelação. Ele tanto poderia falar de uma profecia preditiva, que era futura, como uma profecia proclamativa. O maior profeta da igreja, escutem, é filmado aqui, irmão? É filmado aí, né? Eu vou dizer logo: o maior profeta da igreja não é a irmã que se levanta e vem profetizar. O maior profeta da igreja não é o que revela. O maior profeta da igreja é o pastor que prega a palavra. Porque se Deus usar a esposa do pastor, ela vai dar uma profecia preditiva. Qual é a profecia preditiva? Aquela luta que tu está passando, Deus está vendo ela. Pronto, mas luta todo o tempo ela vai ter. Pode passar essa, mas vem a outra. Não é assim? Aí o irmão pode dizer: eis que o Senhor está vendo tua lágrima. Ele pode atender você naquele momento. Agora o pastor não prega mensagem preditiva apenas. O pastor prega a mensagem que salva a alma. O pastor prega a mensagem que tira o crente do inferno. O pastor prega a mensagem que corrige vida. O pastor prega a mensagem que traz santidade para a vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, se é o que o Senhor está dizendo é sério. Jeremias 23, 28, rapidinho, vê aí. Vou mostrar quem é o maior profeta. Vocês se lembram que Paulo diz: eu prefiro dizer uma palavra, uma, que o povo entenda. Está lá no 14. Eu vou mostrar aqui agora. O profeta que tem sonho. O profeta que tem o quê? Sonho. Ele diz o quê? Conte-o como apenas sonho. Pronto, ele chegou: irmã, eu tive um sonho com a irmã Maria. Vai, irmã Maria, cuidado. Eu tive um sonho, não é assim? Eu tive um sonho, ontem você, eu vi você no caixão. Eu pergunto: está errado? Vamos lá, está errado? Não. Mas é só? Meus irmãos, vamos entender a Bíblia. O profeta que teve um sonho, faça o quê?
Conte-o como apenas sonho. Pronto, tem irmã que chega para mim: pastor, o senhor acredita em sonho? Eu acredito. Me conte seu sonho. Pronto, às vezes a pessoa conta, às vezes a pessoa, pastor Zé, ouviu um monte de cobra. Aí pronto, eu digo: olha, Deus me alertando, pode ser uma pessoa perto de mim, não é assim? Com o pai, na hora que uma pessoa contava para ele, ele tinha um sonho com maribondo, ele já dizia: crente vai me perseguir. E era certo. Ele dizia para mim, às vezes eu chegava lá de manhã no café, aí ele dizia assim: rapaz, ontem à noite eu sonhei com um monte de maribondo. Ele disse: foi mesmo, pai, foi, é perseguição para mim. E era dito e feito, mas não demorava nada. Então, quem tem sonho, conte-o. Mas isso é só um sonho, gente. Porque preste atenção, o sonho pode ser uma advertência, o sonho pode ser uma função orgânica, o sonho pode vir de uma preocupação, o sonho pode vir de um desejo bem, e o sonho pode ser uma profecia ou uma revelação. Não é isso? Agora, não confunda, o problema é que nós estamos deixando a liderança para acreditar em quem conta sonho. Aí é um bocado de crente desabando para a casa da irmã Chiquinha, lá em cima do morro, que ela tem sonho. Aí pronto. Eu conheço um irmão que quando amanhece o dia na casa dele, ele diz: minha filha, tu sonhou? Aí eu sonhei não, papai. E tu? Sonhei não. Tu sempre estão sonhando nada. E tu? Aí pronto, é desespero. Porque nós não vivemos de sonhos, nós vivemos da palavra. Tem que ver as coisas. Tem irmã que chega um dia, uma irmã: pastor, ela sonhou, eu sonhei com o senhor chorando. Eu disse: amém, eu creio, continue orando por mim. E esse sonho é para me precaver, é para mim. Pois é, meu pastor, e aí? Eu disse: não, fique tranquila. Mas era tão real. Eu disse: pois é, mas aí agora eu vou deixar de comer e dormir por causa do sonho. A minha vida está nas mãos dele. Quem cuida é ele. Oh, aleluia. Não foi assim? O Paulo, vem cá, pastor Ordinando. O Ágabo chegou para Paulo, vem cá. Aí pegou o Paulo, solta a mão. Pegou o Paulo, tirou a cinta dele, juntou a cinta dele e disse assim: assim farão ao dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. Não foi assim? Aí pronto, ele pegou a cinta, ficou mexendo e disse: tu vai apanhar, tu vai ser preso. Aí, obrigado, pastor. Aí a igreja começou a chorar. Aí o Paulo se levanta: parem com isso. Eu estou pronto não só para sofrer, e dar a minha vida por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém é contra, irmãos. Agora eu vou dizer uma coisa: se os senhores não abrirem os olhos, e eu também, amanhã nós vamos perdendo o ofício que Deus nos dá por causa dessas coisas. É muito, é um bocado. Vai, quem tem sonho, conte-o como apenas sonho. Irmão, vamos ouvir a irmã aqui com sonho, não é assim? Pronto, ela teve só um sonho. Não é para tu endeusar o sonho, não é para tu, meu Deus, ela é usada. É só um sonho. Bora, vai. Mas aquele em quem está a minha palavra, eita, vale a para aí, minha... para aí. Aqui é que está o negócio. Quem tem sonho, conte como sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, que glorifica a Deus. Ei, rapaz, é bom. Meu irmão, é um pastor que todo dia a marchazinha dele, ele vai para o culto de terça-feira, vai para a rua, vai para a praça. Aí a irmã chega: pastor, meu casamento está se acabando. Aí pronto, o que o senhor diz? Vai na irmã que é profeta, aí ela está agindo como uma feiticeira, não é assim? Eu vejo que tem problema no teu casamento. Pode ver uma cartomante, uma quiromante, na hora que ela pega a mão de uma pessoa, ela olha assim: essa linha aqui, teu relacionamento tem problema. Besteira, qual é o relacionamento que não tem problema? Não é assim? Aí a pessoa se abre e ela vai trabalhando em cima daquilo que a pessoa
vai dizendo. Aí o crente sincero vai lá na casa do pastor: pastor, meu casamento não está bem. Aí o pastor: vem cá, leve no gabinete. Era assim que eu vi os pastores antigamente. Sente aí, o que é, irmão, que está acontecendo? Me conte. Não é porque, mas a senhora está obedecendo a Bíblia? Como é, pastor? Provérbio 14 primeiro: a mulher sábia edifica a sua casa. Aí ele senta: a irmã está direitinho. Como é? Vem para cá. Aí ele começa a puxar a Bíblia. É porque meu marido não é crente, ele é falador. Aí ele vai dar para Pedro. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a mulher, pela sua postura, ganha o marido. Cada puxada de Bíblia que ele dá, aí ela vai sair dizendo: meu Deus. É assim? Ah, verdade. Eu sempre gosto de contar. Eu lá em Teresina, na livraria, olhando o livro. Aí a mulher atendendo. Aí ela olhou assim para mim. Eu só ando de gravata até. Ela disse: ei, moço. Eu disse: pô, não, o senhor é pastor. Eu disse: graças a Deus. Ô, senhor, me ajude. Eu disse: como? Estou numa prova lá em casa. Eu sou da igreja, vou citar o nome da igreja. Sou da igreja tal. E lá eu estou numa prova. Eu já fui para a corrente dos 318. Eu já fui. Eu disse: é mesmo? E ela começou: mas meu marido é bruto, meu marido é isso. E aí, pastor, tem hora que eu fico sem saber o que fazer. Tem hora que eu perco a paciência. Como é isso? Eu disse: Salmo 40. Ela disse: como assim? Esperei com paciência o Senhor. Aí mas aí para mim que eu sou assim, ficar vexada, ansiosa. Eu disse: 1 Pedro 5,7. E o que é? Lançando sobre ele a sua ansiedade. Ele é quem cuida de ti. Pastor, mas o senhor não entende. Ele é grosso. Ele às vezes nem quer me escutar. 1 Pedro 3:2-3. Como é que diz? A mulher ganha o seu marido pela sua palavra, pelo silêncio dela. Pastor, mas porque não é fácil, pastor. Tem hora que a gente não sabe nem como agir. Eu disse Provérbio 14. A mulher sabe, edifica a sua. Mas tem hora que eu não tenho nem sabedoria. Aí Tiago 1,6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a. Aí ela olhou para mim: onde é a sua igreja? Quer resolver problema de crente, irmão? É isso aqui. Olha para cá, isso aqui é quem resolve, é a palavra de Deus. Ela tem tudo que a nossa alma precisa. É por isso que Pedro disse lá em João, Pedro falou claramente, Jesus falou a Pedro, João 6, 68, 69. Aí ele diz: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então escute, nós temos os ministérios estabelecidos por Deus. Hoje o apóstolo é visto como missionário, o evangelista, o profeta. Aí vem o doutor. Mas aqui não está nem o bispo e nem o diácono. E a liderança naquela época era formada pelo bispo e pelo diácono. Quer ver? Filipenses 1:1. Filipenses 1, e eu vou encerrar aqui. Vamos lá, Filipenses 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, a todos os santos de Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Pronto, peraí, vem aqui. Inclusive o quê? Bispos e diáconos. Nem bispo e nem diácono está lá em Efésios. Lá tem a palavra pastor, que alguns dizem que a palavra bispo, ancião, presbítero, pastor é o mesmo termo. Mas eles não estão lá. Por quê? Nós temos duas listas. Nós temos a lista da Igreja Universal, dos extraordinários, e agora nós temos a lista da igreja local. Da igreja local hoje é o bispo, que é o pastor, e quem mais? O diácono. Quem são os oficiais que Deus coloca? Quem são os oficiais que Deus coloca? O pastor, e o pastor coloca quem? O diácono. E se o diácono achar ruim, tem que ler Josué primeiro. Porque Moisés é chamado servo de Deus e Josué é chamado servo de quem? Então pronto. Porque Deus delegou Moisés e Moisés delegou quem? Então pronto, se o pastor botou o diácono, não queira se amostrar não, irmão. Não, irmão, o pastor não colocou, não vou falar nada não. Não, falo não. Não, mas fala não, senhor. De jeito nenhum. Eu, na hora que eu vejo o pastor Raposo, se meu presidente, diga o que o senhor quer. Pronto, na hora que ele me liga, vai visitar o fulano de tal, eu vou.
Pastor, ele liga, eu estou aperreado, cheio de trabalho. Na hora que ele liga, pastor Zé, eu vou visitar o pastor fulano. Pronto, pastor, já estou indo. É assim. Porque, como diz um amigo meu, a ordem maior anula a menor. Então pronto. Não vai indagar. Não vai indagar pra quê? Indaga, eu vou estar, né? Questionando. O pai dizia assim, está ela aqui. E tem diabo que ainda vai indagar. Indagar, e aí entra a mulher e o menino. Não sei como é isso aí tudinho. Está ela bem aqui. Está ela bem aí, olha. Vocês viram assim? O pai chegava lá em casa, dava descasca em mim. E ela lá fazendo as coisinhas dela, caladinha, pronto. E aí a taca comia. E eu só aqui calado. Pá, calado, tá. Pronto. Quando terminava, eu disse, eita, bateu o pai hoje. Eu disse, pois é. Mas é assim mesmo. Não, pai, é porque o senhor. Não, pai, nunca! Nunca! Um dia desse, quando ele estava doente, ele disse, Paulo Zé, nunca me questionou. Um dia ele chegou, ele comprou uma lajota, porcelanato para botar no templo. Aí ele estava botando lá, eita, Osiel, não fica lindo? E eu vi que tinha um canto que não estava. Aí o outro, qual pastor? O pastor Bené, o canto ali, ele disse, eu não estou te perguntando, irmão. Deixa eu botar minha lajota. Aí eu, não, Deus está certinho mesmo. Aí nunca questionei. Pronto, não. Na hora que o pastor está, ela é que sabe. Na hora que eu chego numa reunião, que é o meu presidente, ou que é o pastor, pronto, eu fico aqui. Só sai quando ele sai. Se é o pastor José Ué, na hora que eu vejo ele, eu vou lá, logo onde ele. Pastor, estou aqui, o senhor, o que o senhor manda? O senhor quer me transferir? O senhor quer. Aí ele diz, rapaz, tu é assim. Eu disse, pois é. Não. Quem ganha não é ele, não. Quem ganha sou eu. Porque Deus ama quem honra princípios. Vocês entenderam? Agora preste bem atenção. Encerrando, olha para mim aqui. Quem é que preserva hoje a unidade da igreja? A igreja com os membros, com as virtudes que eu falei. E quem é que preserva a doutrina? Quem é? Quem é que preserva a doutrina? É a igreja ou é o ministério? Vamos lá, é a igreja ou é o ministério? É o ministério. Olhem para cá que tem 3 coisas que Paulo falou aqui sobre a igreja, que o ministério precisa ter cuidado. Diga comigo, bebê. Vamos lá bem forte, bebê. Navio. Profissionais. Vamos lá, quais são os 3? Bebê. Quer ver a igreja se estragar? Deixa ela ser bebê. E tem crente, irmão, que tanto que botar lá fora ele traz. E se o pastor também for um bebezão, acompanha. Aí agora lê. Primeiro ele falou, qual é o propósito do ministério? 12. Agora o 12, 4:12. 4:12. E aí, a gente fecha aqui, que eu vou falar com isso aqui com os irmãos. Vamos lá. Bebezão. Vai. Tanto você está... Efésios 4:12. Nós lemos o 11, que são os ministérios, agora o 12. Vamos lá, como é que diz aí? Com vistas ao aperfeiçoamento... Olha para cá. Quem traz maturidade para o rebanho é a liderança. Mas a maturidade para a liderança só vem com homens cheios do Espírito Santo. Se nós quisermos uma igreja madura, ela tem que ouvir a liderança. Se não ouvir a liderança, não funciona. Olha primeiro. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Isso, vai. Para o desempenho do seu serviço. Hoje tem muitos que não sabem servir, porque prestem atenção, pastores. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Nesse corpo todinho, quem é que cresce? É o corpo ou é a cabeça? Né? Quem é que cresce aqui? É o corpo ou é a cabeça? Por que o corpo cresce e a cabeça não cresce? Por que a cabeça não cresce? Nesse texto bíblico. Só o corpo cresce e a cabeça não cresce. Vamos lá, quem diz aí? Só para a gente encerrar. Pronto. Está ali a resposta. A irmã já disse. Olha para cá. Se a cabeça crescer,
crescesse era sinal de imperfeição. A cabeça é quem dirige o corpo. Quem é a mente da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Quem é que orienta a igreja? Então o corpo só anda conforme o quê? A cabeça. E esses homens que são escolhidos, quem é que manda ele para a igreja? Vamos lá, igreja, diga quem é que manda ele. E se vem de Cristo, presta ou não presta? Vamos lá. Agora é o com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, sim, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí, edificação do corpo, não da cabeça, pode ir. Até que todos cheguemos à unidade. Vocês viram a unidade do corpo que eu falei. Agora aqui é a unidade pelo ministério. Vamos. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sim. A perfeita varonilidade. Olha. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso aqui é maturidade, vai. Para que não mais sejamos... Olha o propósito da liderança do ministério. Para que não mais sejamos como meninos. Tá aqui, olha. Em primeiro lugar, eu não posso, diga comigo, eu não posso ser... Não, mas bem forte, eu não posso ser... Crente, menino. Ei, irmão, a bagaceira está grande no Brasil. Os crentezinhos, tudo é meninozinho. Não pode dizer uma coisinha que ele muda para outra igreja. É um diácono que sai, aí leva um bocado de crente. Aí pronto, na hora que diz uma coisinha lá, os crentes também abrem outra igreja. É tudo menino velho. Aí a gente fica dizendo, na igreja tem que ter menino. Na igreja tem que ter crente maduro. Crente maduro sabe o lugar dele. Crente maduro sabe a sua posição. Irmã, então, olha para cá, tem dia que a gente abusa, irmão, a gente prega ensinando, aí lá vem a irmã, pastor, eu não estou gostando, eu não gostei, porque essa festa, aí pronto, aí começa, agora estão cobrando para entrar na igreja, crente, velho, porque tem uma camisa, a gente faz uma camisa para não estar pedindo dinheiro para a prefeitura, para não estar pedindo, aí vende uma camisa que não é nem do bolso dele, lá vem ele, pronto, aí faz uma festa, aí quando dá fé, a irmã começa a dizer, nós fomos na festa, mas quando chegou lá, botaram uma mesa separada só para o pastor. E para nós, botaram só um sucozinho velho de quitangue, e os pastores, irmão, eu já vi demais. Não é assim? Botaram uma mesa especial lá, e aí separaram nós. Eu fico só ouvindo, eu disse, meu Deus, quando é que nós vamos mudar? Falta do quê? Vamos, falta de quê? De maturidade. É um bebezinho velho. E o que mais que ele é? Agitado de um lado para o outro. Vai. E levados ao redor por todo vento de doutrina. Isso. Pela artimanha dos homens. Pronto, eu falei 3 coisas. Quem se lembra as 3 coisas que provam que a igreja não tem maturidade? Vamos, qual é a primeira? Bebê. É um bocado de crente, irmão, que quer que eu fique dando papa na boquinha dele, algodão doce, pirulito. Pega, filho, pra tu não ir pra Madureira. Pega, pra tu não ir pra Testemunho de Jeová. Pega, pra tu não ir pra Adventista. Meu irmão, procure seu lugar. Cresça na fé. Amadureça. Tudo zangado, pronto. Se o pastor não vier aqui na minha casa, eu me desvio. Não, sinceramente. Tem dia que até se zanga. Primeiro, bebê. Segundo, é um naviozão. É um naviozão que todo vento faz o quê? Leva. É um navio pequeno. Um navio grande, ele sabe para onde vai. Paulo está dizendo, vocês não podem ser jogados por qualquer vento. A Bíblia diz que o ímpio é como palha, que o vento joga para um lado e para o outro. Mas Deus conhece o caminho do justo. Oh, glória! Lá em Coroatá tinha um que ele conhecia, o irmão Nascimento, vendendo machichezinho na rua, quiabo. Não perdia um culto. Não perdia um culto. Pronto, não perdia um culto. Todo velório, fosse de crente ou descrente, ele estava lá. Sabia os etapas, tudinho de cor. Não era assim? Tudinho. Aí
Aí me ligaram lá em São Luís, meu Nascimento está doente, todo dia que vai a viagem. Aí eu fui lá, cheguei no hospital, ele estava doente. Irmão Nascimento, rapaz, o senhor aqui? Ele disse, pois é, pastor Ciel, eu estou aqui me tratando. Só que o irmão já tinha me dito que o estômago dele, o câncer, já tinha comido tudo. Eu estou aqui, pastor Ciel, na luta. Aí pronto, aí eu conversei. Aí eu disse, irmão Nascimento, eu tenho que ir embora agora para São Luís. Aí ele segurou na minha mão. Eu perguntei, mas está preparado para a viagem? Ele olhou para mim, estou preparado, pastor Zé. O senhor está pronto? Ele disse, estou pronto. Eu disse, pô, vá. Depois eu chego lá. Você tem uma filha. Não, pastor, não quero ir não. Não tem. Não. Mas é bom crente sincero, não é assim? Ô, mas é bom. Eu perguntei para ele, está preparado? Eu disse, estou preparado, pastor Zé. E eu sabia, eu perguntei só para perguntar, porque é o dever do pastor. O pastor, quando ele sabe que Deus não vai curar um membro, ele tem que dizer para aquele membro, irmão, o senhor serviu a Deus com sinceridade nesta terra? Servi. Como é que está a sua comunhão com Deus? Está bem, meu pastor. Olha, o médico me disse agora há pouco que você não passa de hoje. Tem que ser assim. Eu não sabia disso, mas tem um livrozinho chamado de David Fisher. David Fisher, me parece que é pastor século 21, uma coisa assim. Mas o autor é esse. Pastor do século 21. Eu li esse livro há muito tempo. Eu não sabia como. Eu estava numa aula e o professor, na pandemia, ele perguntou, gente, agora a nossa aula hoje, eu me esqueci a matéria e o nome. Aí ele disse assim, quem dos senhores sabem encomendar uma alma para o céu? Aí eu, não sei não. Aí o outro pastor, vários professores lá que estavam fazendo curso, não, eu também não sei não. Aí depois eu vou ensinar vocês a encomendar uma alma para o céu. Aí eu aprendi. Entendeu? Quem quiser depois terminar, eu ensino direitinho. Olha, o David Fisher, nessa obra, ele conta que visitava uma irmã toda semana que estava doente. Toda semana ele visitava ela. Quando ele foi entrando no hospital, o médico disse para ele, dificilmente ela escapa hoje. Se o senhor tiver alguma coisa especial para dizer para ela, diga agora. Aí pronto, aí ele entrou, obrigado doutor. Aí ele entrou no quarto dela. Aí ele disse, irmã fulana, eu estou há meses vindo aqui, não é isso? Ela disse, sim. Eu tenho orado para Jesus lhe curar, mas tenho visto que Jesus não quer lhe curar. Aí ele disse que ela olhou para ele e sorriu. Ele disse, é verdade, meu pastor. Ele disse, quantos anos de vida a irmã tem? Ela disse, eu tenho tantos anos de vida. Ele olhou para ela e disse, vamos agradecer a Deus pelos anos de vida que você esteve aqui? Aí ele segurou na mão dela, cantaram e agradeceram. Aí ele disse, olha, a sua vida aqui na terra foi aprovada por Deus. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A senhora está preparada para atravessar os portões celestiais? Ela disse, há dias que eu aguardo esse momento, pastor. Aí ele segurou na mão dela e disse, pois o Deus eterno, que preparou as moradas celestiais, o pastor que nos acompanha nas estradas escuras, ele vai estar lhe aguardando nos portões celestiais. Que Deus te abençoe. Vá à sua viagem. E já eu estarei também com a senhora. Aí deu as bênçãos apostólicas e ele saiu e ela morreu. Então, irmãos,
Um pastor é muito útil na igreja. E hoje muitos não valorizam. O psicólogo é importante, o médico é importante, o doutor é importante. Mas quantos líderes não gastam tempo, irmão, para salvar casamento, salvar família, resgatando vidas? Então vamos valorizar a nossa liderança. São ministérios que Deus dá para manter a unidade. Não ataque. Se tiver um problema, ore a Deus. Eu pergunto aqui, quem é que manda pastor para a igreja? Quem é? Está lá em Mateus 9, né? 38 e 39. Rogai ao Senhor para que mande quem? Mande trabalhadores. Se eu pergunto, mesmo a gente orando, pode vir um errado? Sim ou não? Jesus orou para escolher quem? Os 12. E no meio dos 12 veio quem? Então pronto. Mas eu pergunto, só porque veio um errado, o ministério pastoral fica desqualificado? Então, queridos, vocês têm um projeto aqui. Honrem os pastores de vocês. E se tiver falta ou falha, orem a Deus, que Deus é quem cuida da sua liderança. Mas nós vamos continuar unidos. Quem quer agradecer a Deus pela liderança? Oh, glória a Deus. Honre seu pastor. Chame ele para ir tomar um cafezinho na sua casa. Chame ele. Ele diz, é babando. Não, deixa. Chame ele. Chame ele para tomar um café. Chame ele para tomar. Não é para falar de problema de igreja, não. E pastor, deite aqui nessa rede. É assim. Não bote a rede velha. Mijada velha, suja. Não, bota uma rede boa. O irmão, eu encerro com essa aqui. O irmão lá em Coroatá. Pastor Bené, eu já vendi as laranjas, quase todas. Que ele tinha vários pés de laranja. Mas aquele lá eu deixei o último para vocês. Aí um auxiliar foi, mexeu no pé de laranja, tirou a primeira e descascou. Quando deu, o pai disse, vixe, é limão. Aí o pai disse, olha a laranja que ele deixou para mim. E tem muito irmão que a gente quer que a gente só chupe limão. Então, querem honrar a liderança que Deus colocou aqui, amém? Querem louvar a Deus pela vida dos seus pastores, se é verdade, amém? Amém? Quem ama seu pastor aqui? Quem ama seu pastor? Eita, glória a Deus. Então vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai santo, que possamos valorizar o ministério. Quantos homens não doam a sua vida, as suas vidas, seu tempo, oh aleluia, para cuidar da igreja, zelar da igreja, evangelizando, visitando, chorando com os membros, cumprindo o chamado que o Senhor entregou a cada um. Eu te peço agora, Pai, que todos os pastores dessa região, desse projeto, das igrejas, sejam instrumentos em tuas mãos mais e mais, e que a igreja possa vê-los como homens enviados por Deus para a obra, respeitando, honrando, e que tanto a igreja como o ministério possam manter a unidade da igreja. Senhor Deus, não deixe o inimigo atrapalhar, espalhando o joio no nosso meio, mas que a igreja esteja guardada e protegida para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus abençoe, muito obrigado.